Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Lá no capítulo de João, né? E capítulo de João 10 e versículo 9, né? Onde o Senhor Jesus diz, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará, né, caminho novo. Então, o que acontece? O homem vive à procura de várias soluções para suprir suas necessidades. O mundo oferece muitas portas para ele, nas quais encontra tristeza, ilusão, derrota e o fim é sempre de morte. Mas Deus oferece ao homem a porta de alegria, né, louvor e vitória. Então, Jesus sempre usou, né, esse fator, né, dessa parábola, porque, né, nós conhecemos a vida eterna e Jesus estava se referindo não à porta simples, que entendemos hoje, que se separa dois ambientes dentro de uma casa, do lado de dentro ou do lado de fora. Então Jesus estava mostrando que havia dois tipos de apriscos de ovelha, né? E o aprisco ficava nos vilarejos, nas cidades, onde o aprisco era público. Então, qualquer ovelha tinha total acesso. Não havia distinção. O rebanho era guardado quando os pastores retornavam do campo à noite. Então, esse aprisco, ele tinha uma fonte, porta. Apenas o pastor daquele aprisco tinha a chave. Então, nas cidades, havia enormes portas e ali ficavam dois tipos de pessoas, comerciantes vendendo os alimentos e juízes para resolver a causa de qualquer pessoa. Então, sempre com duas pessoas que eram testemunhas. Então, quando os moradores daquela cidade tinham fome, iam até a porta para adquirir algum alimento e era necessário para o seu sustento. Então, quando nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Quando estamos fracos, tem sido nesta hora que nós se tornamos fortes na sua presença, não é verdade? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus não faz distinções de pessoas, ou seja, pobre, rico, doutor, inculto. Então, o Senhor nos vê todos iguais. A grande preocupação do Senhor é que estamos salvos. Na verdade, porque o pastor sabe o perigo, né, da noite. Então, esse é um momento profético onde o homem sem o Senhor não consegue distinguir o bem do mal, né? Ou seja, não consegue nada. Então, não consegue distinguir o bem do mal, santo e profano. Então, a vida e morte, mas a certeza que temos sido colocados num lugar seguro, né? Jesus tem a chave em suas mãos, que abre portas dos nossos corações, né? Então, o pastor, ele é como a porta. Então, quando as ovelhas saíam para as montanhas nas estações quentes, elas não retornavam à noite para o vilarejo de forma alguma. Elas eram reunidas no aprisco das ovelhas na montanha. Então, esse aprisco nas montanhas eram espaçosos, cercados por uma mureta. Neles existia uma entrada por onde as ovelhas entravam e saíram, mas não havia nenhum tipo de porta. O que acontecia era que quando anoitecia, o próprio pastor deitava na entrada do aprisco e assim nenhuma ovelha poderia sair ou entrar, exceto por cima de seu corpo, né? No sentido mais literal, o pastor era a porta. Amados, nós entendemos que a saída deste mundo requer determinação, porque estaremos deixando para trás vilarejos, lutas, provas, dificuldades. Quantas dificuldades nós não passamos, né? Quantas lutas difíceis nós não passamos, nós não vivemos aqui neste mundo, né? Decepções. Então, o Espírito Santo está juntando os fiéis num grande aprisco, né? Que aprisco é esse? É a eternidade, é a busca da eternidade. E lá estaremos cercados, né, pela glória e esplendor da majestade do Senhor Jesus Cristo. Onde o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou a porta, né? Então, o Senhor Jesus, ele está dando esclarecimento para cada um de nós.
quando ele se redime dizendo, eu sou a porta, quando ele diz, eu sou a porta. Então a salvação é um ato, né, de sabedoria, da soberania de Deus, onde o Senhor Jesus tem se colocado à disposição do homem. Onde o Senhor Jesus diz, entrai por mim. Então, o passar pela porta é viver intimidade com Jesus. São aqueles que entenderam o chamado para viver intimidade, experiência com batismo com o Espírito Santo, né? E dons espirituais. Nós, como igreja, vivemos isso. Então, a operação, né, constante do Evangelho Santo em nosso meio. Onde o Senhor diz, entrará e sairá. Porque no processo de salvação, o homem tem direito de escolha livre e arbítrio, né? Ou de entrar por a porta, ou de sair, né, dessa porta. De sair, né, ser capaz de descrever uma vida. Então, uma vida absolutamente segura e protegida na presença do Senhor. Achará pastagem, né? O alimento saudável, a palavra que revela aquilo que nutre o corpo, né? É um alimento necessário para ter uma vida de santificação. Onde o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, achará pastagens, não é verdade? Porque o Senhor Jesus, ele nos mostra o caminho, né? Ele nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir, qual o caminho por onde nós devemos começar, né? O Senhor mostra o caminho da eternidade, o caminho da salvação, né? E para isso nós precisamos ser transformados, né? Nós precisamos, porque o Senhor Jesus, ele mostra a porta, né, que nós devemos seguir, por onde nós devemos andar. Então, cabe a nós ouvir a sua voz e segui-lo para o nosso próprio bem e salvação. O que significa ouvir a voz de Cristo? Não é simplesmente deixar a sua palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. É ouvir atentamente para crer em Cristo e aplicar sua palavra em nossas vidas. E se colocar debaixo, né, do que Cristo fala, guardar os seus mandamentos. Confiar nas suas promessas, porque nós precisamos distinguir a voz de Cristo, né? A voz de Cristo da voz dos falsos mestres, né? Que até usam a Bíblia e falam de Jesus. Porque tem gente falando de Cristo em seu nome, mas não conforme o ensino da Escritura. Estão semeando heresias por aí afora. Alguns falam de Jesus, mas negam que ele é verdadeiro Deus. Outros falam de Jesus, mas dizem que a salvação depende das boas obras do homem. Outros falam em Jesus, mas pregam a teologia da prosperidade, porque há até pessoas que falam de Jesus, mas apoiam o aborto, o homossexualismo, o divórcio, etc. Né? Então, nós precisamos conhecer a voz de Cristo para não se deixar levar por falsas doutrinas, né? Daí a importância de alguém, antes de se tornar um membro do corpo de Cristo, né? Diante de confissões da igreja, para não se deixar, né, levar por por qualquer vento de doutrina, mas para crescer na graça, no poder e no conhecimento de Cristo, né? É ter condições de responder àqueles que perguntam sobre a razão da vossa fé. Então, as 4 primeiras perguntas que nos abordam, né, o compromisso do crente com a sã doutrina da palavra de Deus, ou seja, em ouvir e crer somente no que Deus nos revelou em sua palavra. Então, como você sabe, né, que é uma verdadeira ovelha de Cristo, quando você se dispõe e se satisfaz em ouvir somente a voz de Cristo, porque a palavra dele é suficiente para alimentar a sua alma. Então, você se contenta com os ensinamentos de Cristo ou anda à procura de novidades? Amado, Jesus fala hoje, né, ao nosso coração por meio de sonhos e revelações, né? Através da palavra do Senhor Jesus Cristo, através da escritura, né, do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor nos apoia a servir a Ele.
Então, quando nós negligenciamos os cultos por motivos injustos, quando não, né, reservamos tempos para Deus, né, o Senhor ele se torna insatisfeitos com nós mesmos, né? O Senhor ele